Caríssimos, René de Paula Júnior falando de mais um episódio aqui no Roda e Avisa. Ontem eu tive o privilégio de participar de um painel no HSM Expo 2019 e é a primeira vez que eu participo do evento e eu fiquei surpreso com a quantidade colossal de pessoas, com o nível das apresentações, realmente uma coisa efervescente, muita gente compartilhando experiências, a transformação digital como uma pauta do dia e tal, e palestras para mim, esse interesse gigante por eventos, as proporções que esse fenômeno está tomando, para mim são um sinal que eu devagarinho estou tentando digerir, tentando entender, mas o que talvez esteja acontecendo é que finalmente, não só os early adopters, né, não só aquelas empresas que são mais pioneiras, ou que tinham mais condições de repente adotar e experimentar algumas das novas tendências por aí, finalmente acho que a coisa democratizou e empresas que realmente estavam talvez um pouco mais conservadoras, um pouco ali paradas no tempo, agora estão sentindo a necessidade urgente de fazer alguma coisa a respeito, né, e de se informar. E mesmo numa era em que a informação é tão abundante quanto, por exemplo, vídeos assim, TEDs, etc. e tal, aparentemente a coisa presencial, a questão da confiança, a questão do carisma parecem ser chaves e é justamente nesse contexto que eu quero talvez aqui prestar um serviço um pouco de utilidade pública. O que me preocupa, é lógico que isso daqui não vai ser novidade nenhuma para quem já está antenado, para quem já está com a mão na massa, para quem já está aí na barriga da baleia, né, da inovação faz muito tempo. Mas para muita gente esse é um território completamente novo e deve ser bastante desorientador, bastante enlouquecedor, né, você se deparar com tanta coisa para ler, tanta coisa para ouvir, tanta coisa para acreditar. Então é natural que esse tipo de encontro sirva aí de exploração nessas novas ideias, e aí vem a questão nova, né? Aí que está a questão da responsabilidade diante dessa demanda ou dessa expectativa, né? É óbvio que muitos de nós estão há muito tempo nessa estrada, né, alguns com algumas bandeiras ou com algumas agendas, mas a questão é que tudo tem mudado tão rápido que algumas coisas talvez mereçam ser repensadas, mereçam atenção. Por exemplo, uma questão que eu acho que merece revisão, merece aí um pouco um certo exercício de humildade, é que aquele entusiasmo que a gente durante muito tempo teve com relação às tecnologias, né? Aquele ideal, aquela aspiração um pouco libertária do papel transformador, etc., do digital, se a gente começar a perceber as últimas manchetes do que está acontecendo por aí, a gente percebe que a gente já talvez esteja aí na ressaca de uma certa inocência. Hoje mesmo tinha um review de um aparelho que o Facebook lançou, um aparelho que se chama Facebook Portal TV, em que o repórter fala, não comprem, não porque o aparelho fosse ruim, mas porque o repórter perdeu completamente a confiança no Facebook. A gente começa a ver questionamentos com relação, por exemplo, às ambições da Amazon, né, tentando não só gerenciar a sua vida particular, mas também, eventualmente, se amancebando aí com os poderes policiais. A gente começa a ver que, de repente, grandes popstars do mundo do empreendedorismo, como o fundador, o Adam Neumann da WeWork, agora coitado, está sendo achincalhado, está sendo mostrado como exemplo do que não deve ser feito. E justamente também do risco dessas pessoas que são carismáticas, que são comunicativas, que são sedutoras, né? O quanto elas podem de alguma maneira levar inclusive investidores e também profissionais, a tomar decisões erradas. Então a questão é a seguinte, né? Se a gente quiser realmente mostrar para as pessoas que vêm até nós, né, buscar um pouco de luz, buscar um pouco de inspiração, eu acho que nada mais justo do que a gente não servir pão dormido, do que a gente não servir o PPT requentado, né, da gente não continuar falando do mesmo livro de 5, 6, 7, 8 anos atrás, que é o que a própria Singularity faz e muitos cursos de inovação fazem. A questão é, a atmosfera está mudando, e está mudando justamente naquilo que é o mais difícil de você reverter, que é percepção. A questão afetiva. Aparentemente as pessoas estão começando a perder
né? A confiança, já estão começando a desconfiar que o celular está ouvindo, é por isso que as campanhas... Está começando a surgir aí uma certa resistência, inclusive até da parte dos jornalistas que cobrem, com relação ao impacto do que antes parecia a salvação da lavoura, né? Antes pareciam unicórnios, antes pareciam empresas inspiradoras. A gente está começando a ver que não é bem assim, não é tão fácil, que não tem panaceia universal, que não tem milagre, né? Que pessoas carismáticas, sedutoras, com brilho no olho, faca no dente, etc. e tal, não necessariamente são arautos de alguma coisa boa. Então, só para a gente corresponder, né, servir bem para servir sempre, né, corresponder à altura da expectativa de que muitas empresas mais novas ou então um pouco mais conservadoras têm com relação à nossa orientação, aquilo que a gente fala, como a gente se apresenta, do que a gente, né, que opinião que a gente tem para dar, eu acho que vale a pena a gente talvez começar a descartar alguns dos discursos antigos, porque eu tenho dó de quem nessa altura do campeonato embarca numa canoa furada, né, embarca numa metodologia que já não está funcionando, né, ou que de repente vai aí se pautar ou mudar sua própria vida, sua própria carreira atrás de fantasmas, né. As coisas estão mudando e fica aqui até um exercício para todos nós. Puxa, tem cases brasileiros maravilhosos, tem iniciativas locais extremamente interessantes. Como é que a gente consegue trazer para esse pessoal brasileiro, né, que vem nos ouvir, histórias que tenham aderência à realidade dele, que ele consiga reproduzir, que ele consiga replicar, né? Não adianta mais a gente falar de Disneylândias que aqui não funcionam. Não adianta mais a gente impor regras de que a empresa tem que ser assim, assim, assado, horizontal, ou seja o que for. Cara, isso é Brasil, a gente não está no Japão, a gente não está na Alemanha, a gente funciona diferente. E mesmo sendo brasileiros, existem cases absolutamente inspiradores. Hoje mesmo no jornais internacionais, eu vi na Forbes aí um elogio à transformação digital do Magazine Luiza, ou de repente do iFood. Você vê empresas brasileiras chamando a atenção dos gringos lá fora. Então, é isso. Se você é um influenciador, ou se você, por acaso, também caiu aqui querendo algum tipo de orientação, eu preciso, de alguma maneira, vacinar você contra algumas coisas que estão começando a envelhecer, né? Falar sobre inovação é muito arriscado, porque qualquer coisa que você fale, ela pode envelhecer muito rápido, ela pode parecer superficial. Como é que ela aterrissa? Eu acho que o fundamental que a gente precisa recuperar também, já que uma boa parte da cultura de inovação é a experimentação, é você ouvir, é você estar atento, é você ir a campo, é nós mesmos, os especialistas, né, irmos mais a campo, ouvirmos mais, contarmos mais histórias concretas reais, né, e não tanto a gente subir no salto alto, como se a gente tivesse algum segredo que teria funcionado às mil maravilhas, né? Convenhamos, todos nós já passamos por poucas e boas, né? Já vimos muita coisa dar errado, e se eu posso falar por mim, se alguém me pergunta qual é a coisa certa a fazer, eu falo, olha, tem que experimentar. O que eu posso dizer com certeza são as coisas definitivamente erradas, essas eu posso dar uma lista. Espero que tenha valido a pena o seu tempo aqui, espero que de alguma maneira a gente saia dessa fase de deslumbramento e de venda de hype e que efetivamente a gente consiga abrir os olhos e abrir o coração para as coisas mais legais que estão acontecendo à nossa volta e que a gente pode ajudar. Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Até a próxima.